os amigos. Ótimo final de semana. Encerrando então o nosso programa Clarim Campeiro, quero deixar meu carinho, meu abraço a todos vocês que estão sempre na nossa escuta e desejar um feliz domingo, vote certo, todo mundo cumprindo o protocolo, não esquecendo da máscara, quem não está com máscara não vai poder votar, o álcool gel, todos aqueles requisitos que todo mundo já sabe. Então, um bom domingo a todos e um abraço. Assim começa um surungo, mesclando fumaça e poeira. Alegrete. 24 horas com você, fazendo a vida acontecer, espalhando amor e emoção, música, cultura e informação. Sua melhor sintonia e muito bom gosto, dia após dia, dia após dia. Sua trilha sonora, sua companheira de todas as horas. A novidade está no ar. Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul. Nota de falecimento. Familiares de Nair de Abreu Guedes Krug, 79 anos, comunicam com um pesado falecimento ocorrido nesta cidade. Atos velatórios estão acontecendo na Capela 2 da Ângelos, da Rua Daltro Filho, com sepultamento domingo às 10 horas, no Cemitério Público Municipal. Comunicamos o falecimento de Nair de Abreu Guedes Krug, aos 79 anos. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Tchê Alegrete AM. As inscrições para os cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFAR abrem no dia 16 de novembro. São mais de 1.500 vagas em 11 cidades. A seleção será por sorteio eletrônico. Inscreva-se pelo site ifar.edu.br/proseletivo e vem ser IFAR. O programa Criança Feliz já visitou mais de 870 mil famílias pelo Brasil. E em ano de eleição, é importante que o programa continue orientando os cuidadores e as famílias sobre como garantir o pleno desenvolvimento infantil nos 6 primeiros anos de vida. Por isso, cobre e exija que deem continuidade uma parceria das Nações Unidas do Brasil, do Fundo Conjunto para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o programa Criança Feliz do Ministério da Cidadania. Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas, o seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde! Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 14 de novembro de 2020. Agora são 12 horas e 4 minutinhos e faz 35 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. E
E é um prazer estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados do meio-dia até a 13h. E hoje me acompanha na técnica Paulinho Camargo. Paulinho, Cidade Rural tem a força de quem? Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Prezados clientes, a ESCO-GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 55 34 27 07 15 e 55 984 63 63 62. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Cidade Rural, para quem está ligando o rádio agora, 12h07, 35 graus na Praça Osvaldo Aranha. Me acompanha no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. E de pronto, Gilberto e produtores, já conversamos por telefone com Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul. Boa tarde, Antônio, seja bem-vindo. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Que prazer estar com vocês. Boa tarde, Antônio. Uma satisfação muito grande tê-lo aqui novamente. Exatamente. Obrigada por atender a nossa solicitação. Antônio, temos vários assuntos, faz horas que não conversamos, né? Estamos quase aí no final do ano. Mas uma das primeiras perguntas é, qual é a avaliação, né, que se tem aí dos efeitos da pandemia com relação ao comércio global aí para os produtos do agro? Bom, a pandemia, Bom, eu vou fazer uma propaganda aqui para o meu setor. Pois não? Muitas vezes as coisas passam, né? E elas não têm o devido reconhecimento. Nós vimos nos Estados Unidos, um grande país, a maior economia do planeta, ficou desabastecida. O pessoal lá trocando empurrão na porta do supermercado, esperando a abertura, para tentar pegar alguma coisa em prateleiras bem desabastecidas. Isso não aconteceu aqui no Brasil. Aí nós vimos a Europa, berço da civilização ocidental, mais de 2.000 anos de desenvolvimento, mas muito bem, ficaram também desabastecidos. Homens de todas as idades se acotovelando nas portas dos supermercados para entrar, para disputar um pacote de macarrão, por um pacote de arroz, por um pedaço de carne. Nós aqui, nem um minuto. Nós absolutamente abastecidos.
é bem verdade também que nós fizemos a nossa parte para desabastecer. Porque quando nós víamos aquela cena lá do hemisfério norte, e a pandemia crescendo no Brasil, as pessoas tinham uma dedução lógica, né? Se isso está acontecendo lá, eu imagino que vai ser aqui, né? Aquele sentimento de vira-lata. Pois muito bem. As pessoas correram para os supermercados, tentaram desabastecer e não desabasteceram. Depois nós fizemos um esforço enorme de demanda à medida que foi criado o auxílio emergencial. Então, que botou na mão das pessoas dinheiro, e esse dinheiro, lógico, elas não compram charuto, elas não compram terno, elas não compram gravata, elas compram comida. E teve uma enorme demanda e nem assim o Brasil ficou desabastecido. Então, antes de falar das exportações que a pandemia nos proporcionou, eu queria lembrar os nossos consumidores de Alegrete e região, porque o programa é ouvido em vários municípios, inclusive meu de nascimento. Nós mesmo exportando para os Estados Unidos, para ajudar a eles no desabastecimento deles, para que as pessoas lá não passassem tantas dificuldades, apesar das nossas exportações para a Europa, apesar das nossas exportações para a Ásia, nunca o consumidor brasileiro ficou desabastecido um minuto sequer. Então, isto mostra o poder, a força e a estabilidade do agronegócio brasileiro. E isto mostra a segurança de um povo que tem um agronegócio como temos o nosso. Agora, a pandemia, além dela ter aberto oportunidades, até mesmo nos nossos concorrentes, porque eles ficaram desabastecidos, ela trouxe um enorme choque cambial. Para quem não lembra, o ano iniciou um câmbio pouco mais de R$4, R$4,02, para ser mais preciso. Esse foi a taxa do dia 2 de janeiro. E nós fomos para 5,50 em questão de 6 semanas. Nós fomos para 5,50. E isso gerou um enorme choque cambial. O Gilberto, meu colega, sabe bem o poder dos choques cambiais da economia. E à medida que eles distorcem os preços relativos e tornou o nosso produto muito mais barato. E aí imagina um mundo desabastecido e vendo o produto brasileiro, além de disponível, mais barato. É óbvio que gerou um descompasso na balança comercial, temporário, evidente, uma coisa fortuita, uma questão pontual, que diz respeito aos problemas que nós atravessamos ao longo da pandemia e que a gente tem muita dúvida se deve acontecer de novo. Mas, de qualquer sorte, nós tivemos esse desequilíbrio cambial e que, para a nossa sorte, foi favorável no sentido de viabilizar ainda mais as nossas vendas lá fora. E também para a sorte deles, né? Porque, afinal de contas, puderam se abastecer de maneira mais barata. Agora, isso nos traz uma série de lições. A primeira delas é que o Brasil é um país muito mais importante e muito mais estratégico para o mundo do que ele se pensa. Eu me lembro quando nós íamos lá, na época do presidente Lula, quando ele queria um assento no Conselho de Segurança da ONU. Não sei para quê, mas queria. Nós não temos condições armamentícias nem para brigar com o Uruguai. Então não é por aí. Não é por aí que a gente vai encontrar o nosso papel, a nossa importância. Agora, eu digo uma coisa, a China é importante para a indústria do planeta. Os Estados Unidos, Israel, Alemanha, são países, e Inglaterra, são países importantes para o desenvolvimento tecnológico, científico deste planeta. E o Brasil, ele é estratégico, ele é importante, insubstituível para alimentar o planeta. Porque sem a indústria, sem desenvolvimento tecnológico e sem o abastecimento, o mundo não fica estável.
O mundo só fica estável se tiver essas três coisas, esses três pilares. E nós somos um grande pilar. Nós somos um pilar importantíssimo. Se nós fôssemos selecionar os 5 países mais estratégicos do mundo, sem dúvida, o Brasil é um deles. E essa pandemia, uma dos legados dela, foi deixar claro que o Brasil tem esse papel. E tomara que nós saibamos usar este papel com sabedoria, com maturidade, com inteligência, de modo a fazer bem para o mundo e fazer melhor ainda para o povo brasileiro. Pergunta. Antônio, muito obrigada aí por essa tua avaliação muito importante neste momento, né? E já que nós estamos falando aí em questões internacionais, tu já tens como tecer alguma opinião sobre a presidência dos Estados Unidos? Eu tenho as minhas avaliações, por óbvio, por obrigação profissional. Eu me informei bastante sobre os candidatos e sobre suas plataformas e os possíveis impactos que pode ter no Brasil, né? Eu tenho uma convicção, e eu sei que ela é menor, é minoritária, não, a maioria das pessoas pensa diferente, mas de qualquer forma eu vou compartilhar contigo, com o Gilberto e com toda a audiência de vocês. É o seguinte, eu acho que o presidente dos Estados Unidos ele é importante, não há dúvida, mas o presidente do Brasil é muito mais. Eu estou muito mais preocupado com o que acontece aqui e com as decisões que nós tomamos do que os americanos tomam. Claro, tem todo um show, né? A eleição deles é um show business, é um negócio que movimenta a mídia global, enfim, e a gente termina achando que aquilo é muito mais importante do que de fato é. O presidente da República, os governadores dos estados brasileiros, os prefeitos que nós vamos escolher amanhã, os vereadores, eles têm muito mais influência nas nossas vidas do que o presidente americano. Então, nós temos que, em primeiro lugar, tomar cuidado com o que a gente decide aqui. Em primeiro lugar. Dito isso, porque o show business às vezes parece isso, não, se a gente escolher bem, nós não, né, mas se os americanos escolherem bem o presidente americano, vai ficar tudo bem. Não, vai ficar tudo bem para eles, ou tudo mal para eles. Né? Nós é efeito colateral. Agora, nós aqui não temos efeitos colaterais dos nossos representantes, nós temos efeitos diretos. Dito isso, eu vou dizer o seguinte, o Trump perdeu a eleição, e para mim está muito claro que perdeu a eleição, e aqui não estou fazendo juízo de valor, tá? Deixar bem claro, é que é só olhar os dados lá, se reportar 1000 vezes, a diferença é imensa, não quero criar polêmica, eu sei que tem pessoas que torcem aqui para a eleição do Trump, e eu não estou discutindo aqui o que a gente deve torcer ou não deve torcer, mas a diferença é imensa, é só olhar os dados lá dos delegados, a diferença é imensa. Então, eu vou dizer que o Trump perdeu essa eleição por uma pessoa que é um gago, né? Ele não consegue falar direito, ele de vez em quando tem umas frases assim, tipo a da Dilma, assim, umas coisas absolutamente sem sentido. Uma pessoa que é doente, não é doente mesmo, é uma pessoa que combate o câncer, enfim, inclusive no cérebro. E se os americanos, apesar de tudo isso, escolheram ele para presidente, nós temos que entender, independente dos nomes, questões de ideias que estão muito fortes, estão prevalecendo em relação aos nomes. E isso a gente deve avaliar, porque ideias são realmente muito mais poderosas que nomes. O Joe Biden, ele representa que tem ideias que para nós tem pontos muito negativos. O Trump também. Mas eu vou me alongar mais no Biden, porque o Biden foi o eleito. E pouquíssimos países do mundo não reconheceram ainda, dentre eles o Brasil. O Brasil não reconheceu, a Coreia do Norte também não reconheceu, a Venezuela também não reconheceu. Enfim, então são poucos países do mundo que ainda não reconheceram. O fato é que o Joe Biden, ele representa um grupo político que costuma jogar muito
vasto, aonde ele fez projeções que em 2014 nós não teríamos mais calotes polares, que o Rio de Janeiro ia ficar debaixo d'água. Olha, pelas projeções dele, não sei se não ia ter praia em Alegrete também. Então, eram coisas assim absurdas, que se a gente não tomasse uma série de providências ambientais, não sei o quê, o mundo ia acabar. E era 2014. Nós estamos em 2020. Não aconteceu nada. Nada do que ele projetou. Nada que foi projetado lá no início dos anos 2000 aconteceu. Sabe que errar tudo? Se ele jogasse uma moeda para cima, ele acertava metade, estatisticamente. Ele errou tudo. Só que no momento que tu cria esta coisa e tu bota dinheiro nisso, tu começa muita gente a ver essas coisas. Né? Tem jornalista que cobre só essa pauta. Né? Porque o cara vive disso, tu acha que ele não vai falar de Deus do Sul? Claro que vai. Quantas empresas certificadoras disso e daquilo surgiram de lá para cá? Esses caras vivem disso. Tu acha que eles não vão apoiar esse troço? Tem empresas que quando tu anda de avião, aí tu paga lá para ela plantar tantas árvores em não sei aonde, geralmente em países desenvolvidos, né? Aliás, em países subdesenvolvidos. Para plantar no Brasil, para plantar na África, país assim. Nos países deles eles não fazem, eles plantam no nosso. Para plantar árvores nativas para tirar as pegadas de cara da viagem que ele fez. Pois é, essas coisas, tá, que surgem, imagina que eu, tu e o Gilberto abrimos uma empresa que faz esse trabalho. É lógico que nós vamos defender essas pautas, a gente vive disso. Então se criou uma economia em torno dessas coisas. E com o Trump de presidente, ele simplesmente cortou a verba dessas coisas, tá? Que foram criadas lá pelo Al Gore e que ganharam muita força no governo Obama. Então o Trump cortou a verba, assim como cortou da WWF, assim como cortou do Greenpeace e de outras ONGs menos conhecidas do grande público. Ele cortou a verba dessa gente. E isso nos deu um certo equilíbrio nas questões ambientais, porque elas continuaram funcionando e elas têm as pautas delas, e algumas delas são pautas relevantes, eu acho que devem ser observadas mesmo, mas a maioria é política, meramente política, e elas perderam ligação. Acho que com a vitória do Joe Biden, nós vamos ter um retorno muito forte disso daí. Acho que nós vamos ter muito mais problemas de ocupação, essas coisas que eles vão lá no meio dos povos indígenas, lá, gerar estresse, gerar briga de brasileiro contra brasileiro, enfim, essas coisas devem aumentar. Pressão dos produtos brasileiros deve aumentar, porque isso é uma guerra comercial, sim, e eles vão falar mal dos produtos brasileiros e cumprir dinheiro para falar mal dos produtos brasileiros. Isso é uma guerra, tá? E eles vão ter mais munição no governo de Joe Biden. Isso pelo menos é o que tende. Por outro lado, o governo Trump é um governo que botou pilhas de subsídio no produto americano. Pilhas. Ele botou covardemente, irresponsavelmente, dinheiro no bolso dos produtores americanos, tanto por conta do conflito Estados Unidos e China, tanto quanto depois na pandemia. Só para vocês terem uma ideia, só o que o Trump botou no bolso do produtor americano nesses dois eventos equivale ao que o governo brasileiro gasta com a agricultura em 20 anos. E quando eu estou dizendo gasta, estou dizendo que ele gasta com a manutenção do Ministério da Agricultura, com a manutenção da Conab, com a manutenção da Embrapa, ou seja, estou falando pagando custos de prédio, salário de 25 mil servidores, 27 superintendências de tudo no Brasil inteiro, ou seja, nós estamos falando do gasto total da agricultura brasileira de 20 anos versus em 2 que ele botou no bolso do produtor. E aí, às vezes, a gente precisa, e o Gilberto tantas vezes participou desse movimento, aí tu quer fazer um PEP pro arroz, PEP pro arroz, aí você tem
santa paciência, né? Vai ter medo dos Estados Unidos, o que os caras fazem lá e ninguém faz nada, sabe? Ninguém toma nenhuma atitude, nem a OMC, nem a OCDE, nem o governo brasileiro, que deveria sim ter levantado o dedo e ter brigado fortemente contra esses subsídios americanos, que os produtores brasileiros só não foram fortemente impactados por esses subsídios por uma razão muito simples: taxa de câmbio. A taxa de câmbio, à medida que ela cresceu, ela não permitiu que sentíssemos esses efeitos. Mas se não fosse o aumento da taxa de câmbio, os produtores iam tomar um ferro por conta desses subsídios, que, olha, ia ser um pavor. Então, ou seja, tanto um quanto o outro tem muito mais coisas para nos prejudicar do que nos ajudar. Por isso que eu prefiro muito mais focar no que acontece no país. E amanhã é um dia importante, amanhã é um dia de escolhermos nossos representantes, e quando a gente escolhe os nossos representantes, os produtores em particular devem olhar para os representantes do seu setor, das suas pautas, que defendem o seu pensamento, as suas necessidades, etc. Porque muitas vezes esses representantes podem fazer algo para o bem muito mais impactante no negócio, aí em Alegrete, do que o presidente americano. De lá, seja um ou seja o outro, vai vir bofetada. A gente só tem que ver se virar com a mão esquerda ou se virar com a mão direita. Só quem pode te defender e te ajudar são os que estão aqui. Não esperem nada dos de lá. Então vamos focar nos daqui. E amanhã é um dia importante. Antônio, isto mesmo. Gostei do teu comentário aí, vamos cuidar. Mas antes de nós focar no nosso negócio aqui, o que você acha na economia em termos de dólar com Trump e com Biden? Qual é que como é que seguiria a economia dos Estados Unidos em termos de dólar? O dólar, a tendência de quem fica mais alto ou mais baixo ou independe do presidente? Gilberto, sim. Os republicanos, tá, de uma maneira geral, eles costumam ter ciclos de crescimento mais virtuoso. É claro, a depender das políticas que o representante do partido defenda, pode ter variações, mas a gente claramente vê na história americana os republicanos defendendo e decidindo coisas que têm muito mais impacto positivo na economia americana e, por consequência, global, do que os democratas. Embora a gente também veja virtudes, enfim, mas nos republicanos isso é mais claro. É bom também o nosso ouvinte ter clareza das dimensões das coisas, tá? Quando a gente fala democratas, tem muita gente que pensa que é o cara da esquerda, tá? Gente, olha, eu vou dizer um negócio, o Partido Democrata no Brasil, a pauta econômica deles, meu Deus do céu, não conheço um partido no Brasil que defenda as pautas que eles defendem lá, viu? Eles seriam aqui ultra-direita se fosse um partido brasileiro, vamos ser bem, do ponto de vista econômico, pelo menos, não dos costumes, mas no ponto de vista econômico. Então, é bom nosso ouvinte ter ciência de que esquerda americana não é esquerda brasileira. A esquerda americana no Brasil seria uma direita. Então, dito isto, os republicanos eles costumam proporcionar ciclos de crescimento mais sólidos, mais robustos e mais duradouros do que... Mais nacionalista para eles lá, né? Também tem razão. Eles também são mais nacionalistas. Isso não há dúvida. Deixa aí, voltando no seguinte, aí você fala nós aqui, realmente eu vejo assim, para a gente não entrar muito na seara assim, tão setorial, mas dizer que nós observamos, Antônio, que nas eleições municipais, a nossa população, principalmente aqui no Alegrete, vota muito com o coração.
quando a gente tem uma eleição mais estadual ou federal, a gente está mais distante dos candidatos. Eu não sei se é porque nós aqui temos 1 ou 2 representantes daqui, nessas eleições, quando é estadual e federal, eu percebo que as pessoas votam mais com a razão, mais com a cabeça. O meu recado para amanhã é porque o que eu quero dizer quando votam com o coração? Eu conheço o meu vizinho, eu conheço, é meu amigo, eu vou dar o voto para ele. E muitas vezes, é do meu bairro, não é do, é do meu bairro, mas é contra o meu partido, eu não vou votar nele, quer dizer. E a gente deixa de escolher os melhores, os que realmente vão fazer. Então, o meu recado para amanhã é consciência e votar mais com a razão, pensando no todo e não no imediatismo do coração, da amizade. Que você percebe isso nas eleições municipais, diferente das eleições federais, por exemplo? Não tenho nenhuma palavra a acrescentar. É bem isso que também eu observo. Isso é óbvio que não é uma característica de Alegrete. Todo mundo, de uma maneira geral, se orienta por esses fatores que tu elencaste na hora de votar, sobretudo nas eleições municipais, sim. Agora, depois não adianta reclamar. A gente precisa escolher aqueles representantes que façam mais sentido para as pautas que a gente defende, independente se a pessoa precisa. Eu vejo, fulano precisa, tá, mas como assim? Quem é que precisa ser vereador, meu Deus do céu? Isso não existe. É nós que precisamos. Se a gente precisa, a gente tem que escolher o melhor time. A gente tem que escolher as melhores pessoas, as pessoas mais preparadas para exercer aquela função. Eu ouço muito as pessoas falar, não, mas é que eu vou trabalhar pelo emprego, pela habitação. Mas... Não, gente, parece só um momentinho, vamos ver como é que faz um vereador, qual é o trabalho dele, qual é o papel dele. Que poder ele tem? Porque algum poder ele tem. Tá, mas qual é esse poder? Ele tem poder para fazer o quê? É bom a gente checar o que as pessoas se propõem a fazer, se aquilo é papel dele. É a mesma coisa que eu prometer que eu vou trocar lâmpada. Não, eu vou trocar uma lâmpada. Sim, mas não tem escada. Não, mas a gente não vai te dar escada. Tá, mas não é teu papel ter escada. Aqui tu não tem escada. Quem tem escada é aquele outro poder ali, ó. Então, aquele cara pode trocar lâmpada. Tu não pode trocar lâmpada, porque tu não tem escada. Então, não adianta tu prometer que vai trocar lâmpada. Percebe? A gente vê muitas pessoas que se colocam no pleito e acham que elas têm todo o direito, não estou tirando o direito de ninguém aqui de aspirar a possibilidade de ser um vereador ou vereadora, e essas pessoas podem aprender ao longo do mandato também, nada contra. Agora, é importante que tanto os candidatos quanto as pessoas tenham ciência do que é o trabalho. Qual é o trabalho? Tudo bem, me elegi. Agora, o que eu tenho para fazer? Tá? Como é que eu vou fazer? Não? Quais são os meus limites do meu trabalho? Qual é o papel? Então, isso é uma coisa importante as pessoas avaliarem. Tem muita gente que promete coisas que eu não tenho dúvida que elas estão super bem intencionadas, pelo menos a maioria delas, e desejam de fato aqueles avanços, mas às vezes está acima das suas possibilidades. E aí o cara se terminou botando um voto fora, porque a pessoa não vai cumprir com aquilo que ela se propôs, embora não tenha sido por má fé, é por ignorância, por desconhecimento. A gente tem esse exemplo assim, ó, que muitas vezes até no bairro da gente tem um cara excelente, com futuro, com boas ações, com pessoa do bem, que pode crescer dentro da política. E eu não voto nele porque, coisa assim. Então, é por isso que eu digo razão. Votar na pessoa que tu enxerga que ela tem potencial, porque muitas vezes a gente pensa na renovação e vou trocar a pessoa, mas trocar por trocar não é o caminho. O caminho é trocar por um que tem potencial maior. Quer dizer, o pessoal tem que ter cuidado, porque se inicia
no bairro, muitas vezes, vai para a Câmara de Vereadores, depois vai para prefeito, depois vai para deputado estadual. Então, a pessoa tem que ter um potencial para tudo isso, né? Senão... É verdade. Então, isso que eu digo para o público entender que vote, vote com a cabeça, com a razão, e não com o coração. Eu acho que esse é um recado forte que a gente tem que deixar e vamos ver o que Deus quiser para nós. Também concordo e não tiro nada de ti, do que tu falou, que nós temos que nos preocupar conosco. A eleição da Argentina não nos afetou nada. Daqui 2, 3 anos vão mudar o presidente lá e não vai nos afetar. Daqui 20, 30 anos, quem sabe, deixamos de ter alguma vantagem maior, porque lá não foi tão bem que nem aqui. E assim para os Estados Unidos. Então, eu assim para os Estados Unidos, assim para qualquer país. Então, eu te digo que as tuas palavras fecham com a minha como é que eu vou dizer assim, ó, eu 100% não tenho o que te dizer. Vamos nos preocupar com o nosso presidente. Também acho, com o nosso presidente, com os nossos governadores, com os nossos deputados, com os nossos prefeitos, com os nossos vereadores, é verdade. Por amanhã. E outra coisa, Gilberto, que eu gostaria de dizer, já que entrou esse assunto, só vamos brigar menos. Vamos brigar menos. Nós já somos poucos. Vocês estão aí numa região de fronteira do Brasil. Nós já somos o estado que mais ao sul do Brasil. Nós já estamos no calcanhar do país. A gente precisa se unir. A gente precisa se ajudar. A gente precisa... brigar menos entre nós. Às vezes a gente vê as disputas, e eu não estou dando um recado para Alegrete, até porque eu não estou acompanhando a eleição de Alegrete, eu não moro aí, eu não convivo aí, conheço vários candidatos, estou torcendo, tenho as minhas preferências, evidentemente, estou torcendo por eles, agora eu não acompanho no dia a dia, então isso não é um recado, tá? Agora eu vejo muita briga. As pessoas se dizendo coisas absurdas por conta de política, por conta de pensamento diferente. Perdem a razão. Perdem a razão as pessoas nesse momento. Perdem a razão, claro. E não só perdem a razão, porque gera uma disputa muito ferrenha que gera muita divisão. E nós somos uma região que precisa de união, que precisa se desenvolver mais e que a gente precisa acreditar nos outros. Perdi a eleição. A partir de 1º de janeiro, o meu vereador que eu votei não se elegeu aquela outra ou aquele outro. Bom, muito bem, eu vou torcer e vou ajudar para que dê certo. O prefeito não foi o que eu votei. Bom, mas tudo bem, vamos torcer que dê certo, eu moro aqui, gente. Eu preciso que dê certo. Eu preciso apoiar, preciso ajudar. Eu não ajudo o ambiente político e o ambiente de desenvolvimento quando eu abro a boca e falo qualquer coisa sobre aquela pessoa, sabe? A gente tem que ter um pouco mais de moderação, um pouco mais de equilíbrio, até de empatia nesse período eleitoral. A gente tem que ter um pouco mais de calma, tá? Embora a gente saiba que das próximas 24 horas os ânimos estão acirradíssimos pelo nervosismo que os próprios candidatos e os cabos eleitorais terminam tendo, né, por razões óbvias, terminam contaminando a militância. Então vamos devagar com a dor, porque todo mundo aí é alegretense, todo mundo mora na mesma cidade, todo mundo quer o mesmo bem, só tem uns que acreditam que é por um caminho, outros acreditam que é por outro, mas todo mundo quer o bem. Então vamos ter um pouquinho de paciência, de calma, e torcer que as coisas deem certo. Vamos gostar mais uns dos outros do que odiar mais uns aos outros. Vocês mesmos em Alegrete vivem dizendo que é o melhor lugar do mundo? Verdade. É o melhor lugar do mundo. Façam o melhor lugar do mundo. Vocês devem gostar uns dos outros. Que aí é o melhor lugar do mundo, então as pessoas aí são boas. Pois então, se uma não é tão boa quanto a outra, não significa que ela seja ruim. Vamos ter paz, vamos ter consciência, vamos ter paciência e consciência na hora de votar, uma boa, sem turbulência. Eu digo que diz que Deus é brasileiro, né?
Se Deus é brasileiro, ele é gaúcho. E se ele é gaúcho, ele pode ser alegretense, né? Que é o quintal dele. E eu, como gosto muito da cidade de vocês, e como gosto muito de vocês, e não estou falando porque estou falando proselitismo, mas é um lugar que eu sempre sou muito bem recebido, um lugar que eu tenho um carinho muito especial, então eu não duvido que seja mesmo. Agora, por isso mesmo que eu estou dando também essa mensagem, vamos ter tranquilidade, vamos, essas próximas 24 horas, às vezes até coisas ruins acontecem por conta de política, e quanta gente já se disse coisas, já brigou por coisas, e às vezes até se machucou por eleições que aconteceram lá nos anos 80, nos anos 90, e eu pergunto, tá, e hoje, o que aquilo significou? O que aquilo mudou na tua vida? O que aquilo acrescentou na tua vida? Nada. Então, não sei para que fazer isso. Sabe? É verdade. Mas, Antônio, vamos mudar um pouquinho. Eu estou curioso para saber mais 2 assuntos contigo. Primeiro, a seca. O negócio está ficando feio, porque pelo que eu tenho, é bom eu dizer, eu já lá em maio, junho do ano passado, inclusive eu uso o nome das pessoas, com o João Copete, com o próprio Cleomar, eu comentei com eles que eu vi lá em maio do ano passado, apareceu na NASA dos Estados Unidos, que nós íamos ter 2019 um ano que nem 2004, 2020 seria 2005, 2021 seria 2026, que foi uma grande seca ali de 2002 para cá, 2003, 2004, começou uma seca e terminou uma seca muito grande na época para a nossa região. E eu vejo que o mapa que eles disseram o ano passado, e eu tenho acompanhado, nós vamos ter metade do Mato Grosso, metade do estado de São Paulo, Paraná. São Paulo até está na divisa, pode chover mais, mas Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina e Uruguai, um grande laninha, uma grande seca, sujeita a ser uma das maiores dos últimos 30 anos, por aí, 20 anos. O que tu tem para nos dizer? Primeiro que tu tens razão, né? É o que está pintando, infelizmente. É o que está se desenhando. E nós pouco temos o que fazer para que isto não aconteça. Eu tive aí em Alegrete, eu acho que foi a última vez, inclusive, que eu tive a oportunidade de ir aí por conta dessa pandemia. Não voltamos para falar dessa parte de gestão, que isso é importante e ela é uma das únicas coisas que nos defende em momentos de turbulência, mas ela não evita que a gente passe pelas turbulências. Ela às vezes evita que o avião caia, mas ela não evita que tu passe pela tempestade. Ela te ajuda a desviar um pouco, tu não pegar o centro, mas que tu vai ter turbulência, vai. O Rio Grande do Sul, ele é um estado submetido a esses ciclos. Isto é assim desde sempre, desde que se monitora. Por isso que eu às vezes sou um pouco cético com essa questão das mudanças climáticas, embora eu reconheça que elas ocorram, eu só não acho que elas sejam pelas razões alegadas, né? E nem tampouco na velocidade que se diz ser. O Rio Grande do Sul é um estado que passa por esse tipo de problema. O Rio Grande do Sul, no ano passado, ele teve a seca clássica. Ano passado eu me refiro ao ano safra passado, né, 2020. Isso, 2019 e 20. 1º de julho de 19 vai até 30 de junho de 2020. Este ano safra foi um desastre, e porque a estiagem ela aconteceu em dezembro e janeiro. É a mesma coisa de 2012, é a mesma coisa de 2005. Estiagens nesse período do desenvolvimento das plantas, ele costuma ser muito forte em termos de perdas. Eu vou te dizer que talvez tu vai me dizer que eu estou sendo mais otimista do que realista, e eu não vou deixar de concordar contigo, mas eu, por enquanto, quero ser otimista. E eu me lembro, mais de uma vez, de termos tido laninha e ter estiado no período de plantio
e depois emparelhou. E nós tivemos safras boas. Não foram ótimas, mas foram normais, digamos assim, dentro da normalidade. Abaixo do que poderia, mas dentro do que se considera normal. Eu estou torcendo para que 2021 seja assim. Ou seja, um ano de laninha importante, que estia no período de plantio, mas depois a coisa emparelha. Pode ser que isso aconteça. Eu estou torcendo muito para isso, porque eu até brinco com brinco lá com o Gedeão. Eu e o Gedeão, a gente brinca muito nesse assunto. Uma vez me perguntaram, né, sobre a Secretaria da Fazenda e tal, se eu eventualmente poderia, se a última coisa que eu pretendo fazer na minha vida é ser secretário da Fazenda de um estado quebrado como o Rio Grande do Sul, né? Nem a pau, não me convida para outra coisa, jamais. É o pior emprego do mundo. Aí eu brinco com o Gedeão que ser economista da Farsul em 2 anos seguidos de seca, eu me candidato a ser secretário da Fazenda. Porque a coisa fica muito feia, muito feia. E o Gedeão me responde: eu vou contigo. Eu vou pela vacina também. Ou então eu vou lá para Santa Maria e não sai de dentro da Santa Maria. Porque realmente a coisa fica muito complicada. Nós, sim, estamos preocupados e pode ter certeza que a partir de segunda-feira, quando passar as eleições municipais, esse assunto vai ganhar muito mais corpo, porque as pessoas vão observar mais o que está acontecendo. Mas tomara que essa estiagem de plantio fique só no plantio. Nesses tempos já é repetitivo isso, quando você falou que o ano passado parou dezembro e janeiro e fevereiro, e isso aconteceu em 2004, foi bem assim, segundo o Cleomar, conversando com o Cleomar, que plantava soja na época, tinha um sojal, diz que da altura da cerca em janeiro, e aí como dezembro, janeiro e fevereiro faltou água, ele colheu pouco na época, e a seca, então, se repete os laninha, como você falou. E nas repetição de laninha, daquelas chuvas, eu lembro em 2005, nós fizemos um lonão, trouxemos o pessoal da Farsul, tudo aqui no parque, e choveu naquela madrugada para o domingo 240 milímetros, em pleno laninha forte. Então a gente espera um chuvão desse tipo que aconteça, irregular, mas que aconteça, que aí é aquela situação que tu diz, que normaliza depois as águas para o plantio. Mas o que a NASA está nos mostrando e o que o mundo está nos mostrando é que o rio no Paraguai, o rio da Foz do Iguaçu, esses rios aí que vêm do Mato Grosso, como a seca começa lá em cima, nós vamos ter problema de água. E aí a minha pergunta para ti, como é que é no Paraguai se os rios baixarem muito? Como é que é a parte ambiental lá? Deixam as bombas, porque hoje tem bombas grandes no Paraguai, coisa que não tinha lá em 2004, 2005. Como é que é este lado? Tu tem uma ideia ou não? Eu não acompanho de perto esse assunto, então eu não entendo de como é que eles fazem essa puxada de água, que impactos que isso tem lá. O que eu sei é que os rios que dividem o Brasil do Paraguai e os próprios rios paraguaios, interno do rio, e o Paraguai ele é muito bem servido de águas e eles estão em níveis baixíssimos. O Pantanal mesmo está passando por todo esse problema de incêndios espontâneos, enfim, por conta da falta de chuvas, e os rios estão realmente muito baixos. Sei também que, dentro da minha ignorância, não sou especialista no assunto, mas sei também que a gente precisa da umidade que vem da Amazônia, do Pantanal, do Paraguai, enfim, para fazer chover aqui. Porque as nossas chuvas são um encontro das frentes frias que vêm do sul com a umidade que vem do norte. E isso forma as nuvens e faz as nossas chuvas. Se eu tenho menos umidade vindo do norte, por conta disso eu termino tendo menos chuvas aqui. Mas, como já começou lá...
Eu não sei certo, isso aí eu gostaria de comentar contigo assim, porque eu também não tenho todo esse conhecimento. Eu ouvi, sei mais ou menos, ouvi de outras pessoas e eu gostaria, Antônio, de entregar para ti, para a Farsul, dar uma observada dentro de 30, 40 dias para nós voltar a conversar sobre esse assunto, como é que é lá no Paraguai, os rios, as nascentes dos rios do Paraguai. Para mim, tem muita que ver lá daqui a pouco. Pelo que eu vejo, a falta de chuva, segundo a NASA, está na nascente desses rios também. Baixa o volume da água do Pantanal, baixa o volume da água dos rios deles, e aí a minha pergunta é, como é que é a coisa lá, porque alguém me disse que lá existe leis que se o rio vai faltar água, vão cortar as águas das bombas, entendeu? Não vão deixar as bombas puxar. Tem um limite, me parece que tem um limite de altura no rio. Se baixar daquele limite, não sei se é verdade ou não. Se tem baixar ex-pesquisador do IRGA, Rodrigo Schonfeld, certo, que hoje ele tem uma empresa de consultoria e ele está muito no Paraguai. Descobre isso para nós, então, para um outro momento nós falar sobre ele esse é um assunto. cara que pode trazer essas informações. Essas informações importantes nós sabermos. Isso é importante nós sabermos, por quê? Porque nós vamos ter que agora, no mês de novembro, dezembro, projetar, janeiro, projetar nossos preços futuros para o arroz. Essa é a minha colheita, nós temos que projetar isso, né? Por isso essa minha questão de a gente descobrir mais a fundo, mais tecnicamente, e não ficar só o Gilberto, descobrir como cadeia, como Farsul, é interessante, né, Antônio? Eu estou te dando isso para ti, como é que é? É um trabalho para ti. É um bom trabalho, é um bom desafio. Antônio, muito obrigada por estar aqui conosco, por essas tuas valiosas informações. Ficamos à disposição aqui no Cidade Rural, na Rádio Tia Alegrete. Deixa eu só te fazer uma pergunta rápida. O preço do arroz segue firme? O que tu acha? Segue, sim. Segue firme por enquanto. E à medida que o pessoal for se dando conta do tamanho da área plantada ano que vem, eu acho que vai ficar mais firme ainda. Tá, ok. Quando ano que vem vamos ter de novo uma corrida pelo produto, se Deus quiser. Ok. Muito obrigado. Um abraço, agradeço muito. Muito obrigado e um abraço. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com o pessoal querido, amigo, e desejo para vocês e para toda a comunidade uma boa eleição, sobretudo tranquila, e que vocês elejam com a cabeça bons representantes para o bem da cidade e do município. Um abraço a todos. Obrigada, bom final de semana. São 12 horas e 53 minutinhos, estamos já finalizando, Gilberto, nosso Cidade Rural. Mais uma vez, Antônio da Luz aí nos dando atenção e a merecida informação aí para todos os nossos produtores e produtoras rurais. É verdade. E lancei um desafio para ele que vai ser muito importante, porque eu tenho bastante informação sobre o clima, é uma coisa que eu não sou, eu tenho estudado também bastante, e a gente precisa que venham outros estudos aí para nós entender, porque isso vai passar pela situação do preço firme do arroz, continuar, não continuar, e realmente o Antônio da Luz nos dá uma aula sempre, né? Sempre vem sempre preparadíssimo. Gilberto, eu vou mandar um abraço hoje para uma das nossas ouvintes, tantos, né? A Miriam, querida Miriam, lá do Parové. Ela está sempre escutando a programação da Tia Alegrete, em especial Cidade Rural. Ela está sempre me mandando mensagem. E a Miriam, Gilberto, ela há 20 anos ela tem o seu empreendedorismo. O que ela faz lá no Parové? Ela faz bolachinha, ela faz crochê, ela faz pães, faz biscoitos, enfim, uma infinidade de produtos que ela faz. As pessoas conhecem bastante a Miriam, e ela também, para quem quiser conhecê-la, ela mora bem do lado ali, ó, quem vem da Alegrete, do lado da Santinha, só dobra à direita, ali a Miriam, nossa ouvinte. Obrigada, Miriam, pelo carinho de sempre. Ali na BR. Na BR, no Parové. No Parové. Um abraço aí, né? A gente faz umas 2 semanas. É para cada Santinho ou para lá? Do lado. Do lado. Quem vem para lá à direita.
Quem sai daqui para lá, à direita. À direita. A gente faz 2 semanas que não está entrevistando os empreendedores por outras pautas, mas a gente vai continuar. Tem alguma outra informação para nós finalizar, João? Mandar um abraço, tá aqui, né? mandar um abraço para o Celestino Nogueira de Oliveira, para Soninha, que sempre estão ouvindo. Estão sempre ouvindo, um abraço. Um abraço, mandar um abraço para o Miguel Giacomini e outros, Miguel Giacomini. Semana que vem nós falamos do assunto que vocês têm me cobrado. Não podemos falar agora porque estamos em eleição. Então, a semana que vem a gente volta a falar. Realmente está difícil, mas vamos lá. E para todos que me cobraram aí lá do Silvestre, do Itapororó, um abraço para vocês. Mas as coisas vão melhorar. Semana que vem nós conversamos sobre diversos assuntos. Agora o horário político nos proíbe, a gente tem que ter uma certa coerência neste momento. Então, vamos lá. Um grande abraço para o pessoal lá do Caverá, que estão nos ouvindo. Um abraço para vocês. Não vou dar o nome, porque vocês são 10 aí, eu não sei o nome de todos, mas vocês sabem que vocês estão ouvindo aí. Um abraço grande. E também para o Jacaquá lá, que temos sempre pessoas lá, o Nilton Paim, a Juliana, neste momento estão sempre nos escutando. Um grande abraço para vocês. Um abraço a todos, fiquem agora com o Mensageiro Rural. Tenham todos um ótimo final de semana. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caverá, em parceria com o Homem do Campo. Chegaram os novos tratores da série 5E. São 7 modelos equipados com um novo motor que mantém alto torque mesmo em baixas rotações. Versátil para encarar qualquer desafio. Ele também conta com a opção da nova transmissão 12x12 com mais velocidades de trabalho. Tudo isso completamente integrado com as tecnologias John Deere que simplificam e potencializam seu trabalho no campo. Venha até a Alvorada Sistemas Agrícolas e veja de perto novos tratores 5E, a solução de quem quer crescer mais. Prezados clientes, a ESCO-GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha a sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br, fones 55 34 27 07 15 e 55 984 63 63 62. Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. ZYK 210. 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1900.